Muito bom estarmos juntos novamente, podermos refletir na palavra de Deus, podermos compartilhar da nossa esperança. E como você sabe, nós estamos encerrando hoje uma série cuja temática foi saúde e fé. Tivemos aqui vários ensinamentos, orientações relevantes no contexto em que nós vivemos hoje de uma pandemia. Eu quero encerrar essa série falando sobre um assunto muito importante que tem que ver com oração e cura. Nós vamos falar sobre isso hoje. Quem sabe eu esteja me dirigindo a alguém que está doente ou que tem alguém enfermo em casa. O que a Bíblia fala sobre a doença? Como nós podemos enfrentar a enfermidade, mantendo a fé e a confiança de que há um Deus que está no controle de tudo. Então eu quero começar refletindo sobre essa relação que existe entre ciência e fé. As pessoas perguntam, é possível conciliar ciência e fé? A relação entre ciência e fé faz parte da história da humanidade. Durante a história da humanidade, nós vemos momentos em que a fé e a ciência estiveram ligadas. Mas também houve momentos em que as pessoas não conseguiram conectar a sua fé à ciência. Então, como nós devemos entender essa relação? Crer já foi sinônimo de virtude, mas também houve um período em que as pessoas que mantiveram uma crença em Deus foram consideradas supersticiosas. Os primeiros médicos eram, na verdade, sacerdotes, e as pessoas consideravam as doenças como uma maldição ou um castigo divino. Com o passar do tempo, a ciência evoluiu, a medicina se tornou avançada, e ainda hoje as pessoas discutem como nós podemos conciliar a ciência com a fé. Há vários estudos no mundo afora que tentam provar a importância da fé na saúde das pessoas. As pessoas que mantêm algum tipo de fé são mais saudáveis, porque elas conseguem lidar melhor com os problemas. Elas têm a esperança de algo melhor. Então elas conseguem manter uma disciplina, não tem vícios, nenhum tipo de hábito prejudicial, e por isso elas conseguem viver mais tempo. Interessante que eu descobri esses dias que há várias escolas de medicina nos Estados Unidos que abordam o tema da oração, que falam a respeito da oração como algo terapêutico. E eu vi aqui, na minha pesquisa, que há um doutor chamado Randolph Bird, que é cardiologista lá em São Francisco, que ele fez um estudo onde um grupo de pessoas orou em prol de alguns pacientes. E ele percebeu que os pacientes que receberam uma oração tiveram uma resposta muito melhor ao tratamento médico. Aqueles pacientes não sabiam que alguém estava orando por eles, mas mesmo assim, de alguma forma, eles responderam melhor. Tiveram menos dificuldade na recuperação após uma cirurgia do coração. Existem vários outros estudos, cerca de 200 ao todo, publicados nessa área de religião, fé e cura. E aí, quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que a oração é importante no tratamento da doença. A oração é fundamental para que a gente tenha a saúde restabelecida. E por isso eu quero considerar com vocês o que está escrito em Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 13, ou melhor, vamos ler os versos 14 até o 16. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aí no verso 16 ele completa dizendo assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos pontuar esse verso. Vamos analisar as palavras principais dessa passagem. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma recomendação. Tiago orienta que as pessoas que estão doentes devem chamar os líderes da igreja para que orem por ela. Nós vemos aí a necessidade da oração.
Os líderes, eles são chamados a orar porque essa é a função principal dos pastores e anciãos. Os pastores e anciãos devem ter uma vida de oração. E eles devem orar também intercedendo pelos membros da igreja, mas especialmente por aqueles membros que estão enfermos. A oração é importante, a oração é fundamental quando o assunto é cura. Mas a Bíblia não fala apenas de uma cura física, ela fala de uma cura espiritual também. Na verdade, nós entendemos que os grandes problemas da humanidade são resultado do pecado. Lá na criação, Deus fez um mundo perfeito, e Ele deu a Adão e Eva uma moradia perfeita, um jardim chamado Éden, onde não havia sofrimento, não havia choro, não havia pranto, não havia morte, não havia doença. Mas mesmo assim, Adão e Eva se afastaram de Deus e desobedeceram a ordem deixada por Ele de não comer o fruto proibido. A partir do momento em que Eva desobedece e come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ela abre as portas do mundo para tudo que existe de ruim. Então surge a doença. Mas a Bíblia fala que Deus ele quer restaurar a raça humana. Ele quer devolver ao homem aquela imagem que Ele criou. Deus quer que a gente tenha uma vida plena. E para isso é importante entender o papel da oração na vida do cristão. Devemos orar em todos os momentos, mas especialmente quando passamos por alguma enfermidade. Nesses momentos nós devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, crendo que Ele é capaz de resolver qualquer problema, que não exista doença que Ele não possa curar. Mas essa fé, ela vai além do pensamento positivo. Nós não podemos interpretar de forma errada esse texto. Algumas pessoas querem usar esse texto como um amuleto, veem esse texto de forma mística, como se o óleo tivesse algum poder sobrenatural. Não é isso que diz o texto. O texto diz que a nossa fé precisa estar depositada em Deus. E quando a gente fala em fé, é importante lembrar que isso não se relaciona apenas com a religião. Isso também está presente em todas as áreas do conhecimento humano. Porque quando a gente fala do átomo, por exemplo, a gente fala de algo que a gente não vê, mas a gente acredita. Então, mesmo na ciência, há espaço para a fé. Mesmo na ciência, é preciso ter fé. Quando um paciente é diagnosticado com uma doença, o médico faz um prognóstico, e nesse prognóstico ele se baseia no seu conhecimento, nas experiências que ele já teve, nas pesquisas, no tratamento. Mas nós também devemos entender que quando a ciência não tem mais o que fazer, quando não existe mais o que ser feito pela medicina, há um Deus que não é limitado. E esse Deus é capaz de reverter qualquer situação. Esse Deus é capaz de reverter qualquer quadro, por mais sombrio que seja. É preciso depositar nossa fé em Deus. É claro que nós não podemos negligenciar a medicina. Nós entendemos que a medicina tem o seu papel. A Igreja Adventista tem diversos hospitais e clínicas. A Bíblia fala que Lucas, o autor do Evangelho e também do livro de Atos, era um médico. E Jesus também usou, em alguns momentos, algo que vai além da oração. Ele usou, por exemplo, na cura de um cego, algo que foi terapêutico, que tinha uma função medicinal, barro. E aí a gente, analisando tudo isso, percebe que a oração deve estar aliada ao tratamento médico, que a gente não pode excluir nenhuma coisa nem outra, que a gente precisa usar aquilo que Deus deixou, recursos naturais, recursos materiais. Mas aqui em Tiago, a gente tem que ter uma dimensão muito mais ampla, de que a verdadeira cura é, na verdade, a salvação. A salvação, a redenção, está relacionada à cura, tanto física, quanto emocional e espiritual. Às vezes, nós oramos pedindo para que Deus realize uma cura, mas Ele não realiza. E aí, será que é porque eu não tenho fé? Será que é porque eu sou pecador? Não entenda dessa maneira. Às vezes Deus não responde de forma afirmativa, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E ter fé significa se entregar por completo nas mãos de Deus. É se submeter à vontade de Deus.
entendendo de que mais do que poucos anos nessa terra, Ele quer nos dar uma vida eterna com Ele. Ele quer que você desfrute da salvação e não apenas da cura física. Por isso precisamos interpretar esse texto da forma correta, entendendo que a oração é importante, mas eu também preciso fazer a minha parte. A nossa parte, como pastores e líderes, é orar pelos enfermos. Mas cabe a Deus realizar ou não a cura. E mesmo que Ele não realize a cura, nós devemos continuar crendo. Paulo, por exemplo, por 3 vezes orou, pedindo para que Deus tirasse do seu corpo um espinho. Ele se refere a esse problema como um espinho na carne, possivelmente era uma enfermidade. E nas 3 vezes que ele orou, Deus não respondeu da forma como ele gostaria. Por último, Deus disse: a minha graça te basta. Paulo, descanse, sabendo que eu sei o que é melhor para você. E mesmo que eu não realize a cura, eu tenho algo melhor. Então confie, acredite. Interessante, não é mesmo? Pensar que mesmo Deus sendo bondoso, mesmo Deus sendo generoso, às vezes Ele prefere não curar. Ele prefere não tirar a doença. Mas nós devemos entender que o plano de Deus é muito mais amplo, que a vontade de Deus não é que você tenha apenas bons anos de vida nessa terra, que você tenha conforto, que você tenha saúde. É claro que Deus se preocupa com isso, mas o principal no plano de Deus é a restauração completa, física, mental e espiritual. Isso só vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Só então estaremos completamente livres das doenças, das enfermidades, da pandemia, dos vírus, bactérias, enfim, tudo que aflige a raça humana. Como você entende esse texto? Será que você alguma vez já se apegou a esse texto dizendo: Deus precisa me curar? Como alguns cristãos evangélicos afirmam: eu determino que Deus cure. Quem somos nós para saber o que é melhor para a nossa vida? Quem somos nós para saber o que vai acontecer no futuro? Precisamos nos entregar nas mãos de Deus e permitir que Ele guie os nossos passos, porque o melhor Ele fará a cada um de nós. O texto diz que nós precisamos orar. O texto diz que nós precisamos confiar, ter fé. Fé não somente no tratamento, fé não somente no médico, fé não somente no remédio, mas fé num Deus que está acima de todas as circunstâncias, num Deus que usa tanto aquilo que é material quanto aquilo que é espiritual para restabelecer a nossa saúde. Um Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Ter fé é importante no tratamento da doença. Faz com que a gente consiga superar as dificuldades trazidas pela enfermidade. Mas o texto também fala que os pastores e líderes da igreja devem aplicar o óleo, ungindo o doente. Algumas pessoas olham para essa passagem e pensam naquelas igrejas em que alguns irmãos vão à frente, o pastor aplica o óleo sobre a testa. Alguns acham que isso tem algum poder sobrenatural, veem como algo místico, mas o símbolo que está por trás desse ato é muito simples. O óleo representa o Espírito Santo. Esse ato é apenas simbólico, ele não é sacramental. Como eu disse, não há nada de sobrenatural no óleo. O óleo é apenas uma figura, ele representa o refrigério que vem através do Espírito Santo. Nós, como igreja, realizamos esse rito. Os pastores, os anciãos, eles devem ungir os enfermos, mas não com aquela visão que muitos têm de que a unção é uma preparação para a morte, não com aquela visão de que o óleo vai exercer um poder sobrenatural sobre o doente e vai trazer de novo a saúde. Nada disso. Aqui é apenas um simbolismo. Aqui é apenas uma forma de nós entendermos que a vontade de Deus é superior à nossa. E quando um pastor vai a um hospital e unge um enfermo com óleo, ele está dizendo: agora a vontade de Deus vai se cumprir na vida dessa pessoa, seja para a vida ou para a morte. É como se o pastor estivesse entregando aquela pessoa nas mãos de Deus para que a vontade divina se cumpra. Não entenda esse texto de forma equivocada.
Não pense que o óleo é um amuleto. Não pense que o óleo tem um poder sobrenatural. Creia que Deus pode agir de todas as formas. Creia que Deus está no controle. A nossa fé está fundamentada nele. Não em nenhum outro elemento, mas unicamente nele, que é poderoso para curar, para restaurar e dar a vida plena. O texto também fala a respeito de confessar os nossos pecados uns aos outros, para que a gente possa receber o perdão. Já foi comprovado que o perdão age no sistema nervoso central, e ele é capaz de diminuir a liberação de cortisol e adrenalina, fazendo com que a pessoa tenha uma saúde melhor, diminuindo o risco de infecções e hipertensão arterial. O perdão também tem uma função terapêutica. Para muitas pessoas, o perdão é essencial. Você pode ver no Evangelho que em algumas situações, antes de Jesus dar a cura, primeiro ele declarou que a pessoa estava perdoada. Jesus disse àquela pessoa: seus pecados estão perdoados, para depois curá-la. E por quê? Porque muitas doenças são psicossomáticas. Elas são resultado de pensamentos negativos, causados por uma culpa. E quando a pessoa recebe o perdão, ela se sente aliviada, restaurada. Então ela consegue ter uma saúde melhor. É importante lembrar também que nesse texto, o óleo tem uma função terapêutica. Quando a gente lê a história, a gente percebe que no mundo antigo, o óleo também era usado no tratamento de doenças. E uma outra interpretação que a gente pode fazer aqui, cabe essa interpretação no texto, é entender que junto com o remédio, a gente precisa oferecer oração. Uma leitura contextualizada desse verso seria mais ou menos assim: enquanto você ora pela pessoa, dê a ela o remédio. O tratamento médico precisa estar aliado à oração, para que o efeito seja positivo, para que o objetivo seja alcançado. Então precisamos ver esse texto da perspectiva correta, entendendo o que é o rito da unção, que é apenas um simbolismo, uma representação, entendendo que Deus usa tanto recursos materiais quanto espirituais, e entendendo também a função do perdão na cura. Talvez eu esteja falando para alguém que está lutando porque não se sente ainda perdoado, lutando contra o ressentimento, contra a mágoa. Por que você não se entrega nas mãos de Deus? Por que você não permite que Ele te cure, que Ele cure a sua alma, que Ele te dê a paz? Aliás, a paz não vem em forma de pílula, a paz não vem em forma de comprimido, a paz não vem em uma injeção. A verdadeira paz só Deus pode dar. A verdadeira paz é o resultado de descansar nos braços de Deus, crendo que Ele fará o melhor para cada um de nós. Eu quero ler com vocês a carta de um médico que passou por várias situações e que, ao final da sua jornada de trabalho, ao final de anos exercendo a medicina, ele fez um livro onde ele juntou alguns contos, experiências reais que ele vivenciou. E uma dessas experiências me chamou muito a atenção. Esse médico é Salomon Scheib. Ele nasceu em 1918 e morreu em 1993. É um médico renomado. Ele foi um dos pioneiros na cirurgia bariátrica. Residiu em São Paulo por 50 anos. Ele se formou na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Foi professor, livre-docente da Clínica Cirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele também trabalhou no Hospital Ipiranga, no Hospital Heliópolis, lecionou no curso de pós-graduação da Santa Casa de Misericórdia e presidiu o departamento cirúrgico da Associação Paulista de Medicina. Alguém muito experiente, não é mesmo? Alguém renomado. E olha o que ele escreve num livro que foi publicado em 1981 e se chama E Agora, Doutor? Nesse livro ele conta a história de uma moça, Doralice. Essa moça tentou pôr fim à sua vida bebendo soda cáustica. E quando ela chega ao hospital, ela recebe os tratamentos do Dr. Salomon Scheib. Depois dessa experiência, ele decidiu registrar o seguinte. Eu vou ler na íntegra
para que você possa captar a essência dessa mensagem tão profunda deixada por um médico. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Fiquei imaginando que problemas tão graves a levaram, aos 16 anos, a desistir da vida. Que choques emocionais, conflitos e sentimentos teriam ferido tão profundamente o cerne de sua existência, ainda tão tênue e indefinida. No momento, eu precisava salvar-lhe a vida. Você tinha a boca, o esôfago e certamente o estômago queimados. Não conseguia engolir, babava. Era preciso fazer outra boca no abdômen. Você não teria mais paladar, não conheceria mais o sabor dos pratos, não poderia beber água quando tivesse sede. Os alimentos seriam jogados diretamente no estômago. Sob o efeito do anestésico, você dormia serenamente. Lembro-me de que parei alguns instantes, o bisturi esquecido na mão, e senti o remorso, como vândalo, a desfigurar suas formas perfeitas. Um traço de sangue riscou seu ventre. O estômago estava queimado e retraído. A princípio pensei em alargar o esôfago. Passaria um fio pelo nariz que seria apanhado através da abertura do estômago. Amarraria sondas cada vez mais grossas até dilatá-lo completamente. Esperança vã. O esôfago estava fechado. Teria de retirá-lo e substituí-lo por um pedaço de intestino. Uma ponta seria costurada na boca e outra no estômago. Operação grave. Deveria abrir o pescoço, o tórax e o abdômen. Era preciso retirar uma costela. O pedaço do intestino iria passar por trás do coração. Você necessitava estar bem preparada, corrigir a anemia e estabilizar o intestino, destruindo os micróbios. Luta árdua de 6 horas. 4 cirurgiões, 2 litros de sangue, vários litros de soro. Tubos grossos de borracha furavam-lhe o peito entre as costelas. Aparelhos de vácuo mantinham pressão negativa nos pulmões, garantindo a operação. Quando tudo ia se ajustando, você contraiu pneumonia. Tossia a todo instante. A sonda do nariz, que levava alimentos até além das costuras, e era sua garantia, saíra num acesso de tosse. Os pontos forçados deram em abscesso. A infecção abriu a sutura. A comida não ia ao estômago, escapava pelo pescoço. Longos dias de penosos curativos, mas a fístula não fechava. Você precisava ser operada novamente. 3 horas foram gastas para consertar as emendas e passar novo tubo. Tínhamos uma grande aliada, sua juventude. Em pouco tempo você se restabelecia. Tudo ia bem. De repente, nova dificuldade. A comunicação que se abria no estômago começara a fechar-se, mal permitindo a passagem de um pouco d'água. Alimentos eram retidos. Somente nova operação poderia corrigir o defeito. Pela 3ª vez, você desfilou pelos corredores, adormecida na maca. Mais 2 horas de cirurgia, anestesia, oxigênio, soros e transfusões. Nem parecia mais a mesma, quase caricatura do que fora. Magra, olhos salientes, rosto afilado, destacando o nariz. E novamente você triunfou. Resistiu, restabeleceu-se rapidamente. Curta alegria. A nova passagem começou a estreitar-se pouco a pouco. Você precisava ajudar com a mão, comprimindo com força o bocado de comida para forçá-la a descer. Por fim, só conseguia ingerir líquidos. Radiografias mostraram o estreitamento, fechando-se cada dia mais. Eu deveria operá-la pela 4ª vez. Agora tudo era mais difícil. Foram horas de trabalho penoso, tecidos duros e irreconhecíveis, atravessados por cicatrizes em todas as direções. Terminada a operação, a passagem ficara ampla e fácil. Felizmente, tudo correra bem. Agora você engolia qualquer alimento sem dificuldade. O pedaço de intestino posto no lugar do esôfago desempenhava perfeitamente a sua nova função. Os alimentos deglutidos passavam rapidamente ao estômago, sem dificuldade. Você começava a ganhar peso e força, recuperando os quilos perdidos. 6 meses internada, 4 vezes operada, 30 radiografias, 6 litros de sangue, muito mais do que possuía em seu corpo.
Dias e noites de cuidados e dedicação de médicos e enfermeiras. Era o balanço sumário de sua cura. Apressei-me em dar-lhe alta, satisfeito pelo resultado do enxerto e por vê-la retornar à vida. As minúcias, as complicações, o funcionamento do novo esôfago absorviam minha atenção. Ao despedir-me, pedi que voltasse dentro de 3 meses para novas radiografias de controle. Você, que tanto sofrera e raramente ria, deu-me o prêmio do sorriso e foi embora. O êxito do caso animava-me a apresentá-lo num próximo congresso médico. Você, porém, reservava para si o último ato. Em sua breve existência, na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo sem lancetar também os abscessos da alma. Dias após haver deixado, recebi o chamado urgente para ir ao pronto-socorro. Você se suicidara bebendo formicida. Ao afastar o lençol branco, admirei ao ver-lhe tranquila. Desaparecera aquela tristeza infinita que eu atribuía ao sofrimento físico. Peguei sua mãozinha inerte, passei os dedos por seus cabelos úmidos, por seu rostinho ainda quente, como fizera tantas vezes. Baixei a cabeça e, em profunda tristeza, pedi-lhe perdão. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Preocupado com os males do corpo, esqueci o seu espírito, ainda mais doente. Como pude descuidar-me das feridas da alma, se naquele dia, quando você se obstinava contra seus pais, traíra seu sofrimento? É o eterno engano dos cirurgiões, que palpam tumores e não se lembram que há um coração oculto, vibrando em ânsia, sonhos e sofrimento. A medicina precisa lembrar que, sem salvar a alma, sem dar razão de viver a um homem, de nada adiantará salvar o seu corpo. Profunda essa história, não é mesmo? Alguém que reconhece que o ser humano é um ser holístico, que tem as dimensões física, mental e espiritual. Que somente o médico dos médicos, Jesus Cristo, é capaz de dar a cura completa. Somente Ele é capaz de curar as feridas da alma. Quem sabe você esteja ansiando essa cura. Quem sabe o seu coração está sofrendo pela culpa. Quem sabe você tem alimentado uma mágoa. Eu não sei qual a sua doença. Talvez fisicamente você aparente estar bem, mas no seu coração há uma doença incurável. Hoje Jesus quer te dar a cura. Hoje Ele quer te restaurar por completo. Ele quer que você seja pleno tanto física quanto mental e espiritualmente. Para tanto, é preciso que você creia que há algo superior. Há um Deus que está acima de todas as circunstâncias. Há um Deus que está além da doença. Um Deus que é capaz de restaurar por completo cada ser humano. Portanto, creia plenamente. Ore com fé. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E creia que Ele é capaz de fazer o impossível. E mesmo que Ele não responda a sua oração da forma como você espera, descanse crendo que o melhor ainda está por vir. Porque mais do que a saúde física, Deus quer que você tenha salvação. A mesma palavra usada aqui no texto de Tiago para curar o doente, levantar o doente do seu leito, é a palavra usada para salvar do pecado. A pior doença que o ser humano enfrenta é justamente essa, o pecado. E essa doença só pode ser curada através de Jesus Cristo. Portanto, permita que Ele seja o seu médico. Deixe que Ele cure as feridas da sua alma. E creia que Ele é capaz de fazer isso. A Mariana vai cantar uma música agora. Essa música fala da primeira coisa que nós precisamos fazer para receber a cura plena, que é crer em Deus, que é se entregar nas mãos dEle, para que Ele realize o milagre, para que Ele faça por nós aquilo que ninguém é capaz de realizar, para que Ele nos dê a paz, a esperança e a certeza de uma vida eterna.